sobre a questão da direita, né, se a direita ganhou ou não. Por que falo que, na verdade, a meu ver, o grande vencedor é o Centrão? Porque, inclusive, direita sequer existe. Por exemplo, existem políticos, candidatos, deputados de direita. Não existe uma direita nem unida. A direita está dividida. As pessoas de direita são divididas em vários partidos. Então, eu acho que chegou a hora, exatamente com esse crescimento, com o que o eleitorado está mostrando. Já vimos pesquisas de opinião que mostram que as pessoas no Brasil são que se dizem mais de esquerda e de direita, se dizem mais de direita. Chegou a hora de criar um partido de direita, mais partidos ideológicos de direita. Hoje nós temos o Novo, que é um partido de direita, o partido, inclusive, numa pesquisa foi mostrado o partido mais de direita, nas votações concretas no Congresso, e é um partido liberal. Chegou a hora também de ter um partido conservador, um partido de direita de verdade. Até agora, a direita, claro, também pela questão histórica da ditadura, etc. Tal, a sociedade direita e tudo, sequer existe. Então, para poder ganhar, para poder enfrentar o Centrão no futuro, etc., precisa primeiro se organizar. E eu acho que tudo está indo nessa direção. Segunda questão, sobre a questão do recorde histórico. Repito, tivemos o recorde histórico, a segunda maior abstenção da história depois da época do coronavírus. Eu faz anos que tenho uma modesta proposta de falar o seguinte: seria legal se a porcentagem de votos de abstencionismo, ou pelo menos os votos em branco, fossem destinados a assentos vazios. Por exemplo, agora estamos falando de eleições municipais. Na Câmara Municipal, 8% de votos brancos, 6%, 10%, o que for, dependendo da cidade, terá 8%, 6% ou 10% de assentos vazios na Câmara. Isso vai, primeiro, banalmente, gerar uma poupança, né, um menor gasto nas contas públicas, etc. Segundo, vai dificultar a vida dos vereadores na hora de votar, especialmente nos casos nos quais eles precisam do quórum para algumas votações. Pode se discutir, inclusive no Brasil, tem uma exceção, que pouquíssimos países têm no mundo, que tem um voto branco específico, você aperta o voto branco. Só pouquíssimos países têm isso. As pessoas acham normal, mas normal não é. O abstencionismo talvez pode ter ser um certo descontentamento generalizado ou até uma satisfação, fala a literatura científica. Mas o voto branco é um voto de descontentamento, de protesto, na verdade. Então faria sentido isso. Ainda mais, de brinde, qual seria o maior efeito, na verdade, que viria junto? Que aí você geraria um incentivo maior ainda para os políticos, para os candidatos, mobilizar a população, convencer a população a votar para ele de fato. Ainda mais tudo isso num sistema político onde você tem o fundão eleitoral e o financiamento eleitoral, que sabemos que é compulsório. Então os caras ganham isso, pelo menos que se dê um trabalho de convencer os votantes a votar para eles. Poderia até se pensar em descontar. Teve 8% de votos brancos, desconta 8% do fundo eleitoral. Bom, mas voltando aqui, sei que é uma proposta que obviamente não tem nenhuma chance política de ser aprovada, mas só fica a provocação. Voltando à questão do imposto sindical, veja, os sindicatos são uma importante realidade social. Historicamente falando, os sindicatos nascem como sociedade de mútuo socorro, ou seja, associações privadas, voluntárias, entre trabalhadores, que se reúnem e se organizam para se ajudar reciprocamente. Em quais casos? Caso de acidente, de morte, de desemprego ou de doenças, etc. Tal, para cada um contribuía voluntariamente, se organizavam com estatuto, algumas regras, uma contribuição igual ou não, etc. Tal. Cada um contribuía e no período no qual estava doente, depois, ou infortunado, etc. Tal, ou em caso de morte, ia ter uma contribuição, uma retribuição para ele ou eventualmente para a família. Neste sentido, sempre desempenharam um papel muito importante, um papel social para fazer frente a estes casos emergenciais graves, etc. O problema passa a acontecer quando, como tudo, se torna compulsório, obrigatório. Aí você junta lá no meio pessoas que querem legitimamente fazer aquilo e pessoas que não querem fazer parte. No momento no qual algumas pessoas não querem fazer parte e você obriga elas a pagar de qualquer forma,
Obviamente, os fundos aumentam e aí nasce a politicagem. Além da função originária dos sindicatos, tem muita gente que está ali no meio fazendo politicagem. Não por acaso, no mundo inteiro, você tem vários líderes sindicais que passam do sindicato para depois a política. O melhor caso deste é exatamente nosso presidente da República atual. Então isso já mostra essas dificuldades, essas incongruências. Ainda mais, essa questão específica, como você muito bem mostrou, era uma questão que já tinha sido resolvida pelo Congresso. O imposto sindical foi derrubado, foi eliminado, né? E voltou via judiciário com com a mudança aí, olhando o detalhe, não é mais imposto, mas é contribuição. O imposto sindical não estamos fazendo voltar a mesma coisa, reativamos de fato quase a mesma coisa idêntica, só mudando o nome, contribuição, mas se quiser pode sair. Opt-out. Menos pior que antes, né, porque pelo menos deixa essa liberdade e permite que nós possamos assim, visualizar, notar este caso, que é uma clara sinalização do que as pessoas querem. Então, tem uma questão econômica aí envolvida, porque reduzindo fundos eles terão que se virar, e uma questão de legitimidade. Cabe a eles, aos sindicatos, ganhar uma nova legitimidade, mais legitimidade perante o público e se tornar úteis, né, em 2024, diferentemente de como. E talvez o exemplo histórico, a origem histórica, possa ser uma boa lição para aprender alguma coisa e voltar às suas origens.